Salve, camaradas! Primeiro, bom primeiro dia de 2020. Vamos para o Evangelho do dia, o Evangelho de Jesus, pensando algumas coisas e começando por aí. O que aconteceu uma semana depois que Jesus nasceu? O calendário litúrgico começa no primeiro domingo de dezembro. É engraçado porque o calendário litúrgico começa nos adventos. Então já está rolando o calendário litúrgico. Começou lá, quando já começa a ter essa primeira proclamação de esperança da vinda de Jesus, o Verbo que se fez carne. Então, procurando seguir essa sequência do calendário litúrgico, existem alguns textos que são bem legais que a gente pode estar compartilhando e sempre tem pelo menos 4 leituras que em algum momento eu farei as 4, em outros momentos eu farei só uma, enfim, a gente vai estar focando em alguns aspectos, mas o importante é que a gente tenha aí uma caminhada, uma jornada de busca, de pensar o Evangelho de Jesus para hoje, para mim, para você, para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. E o texto que são os textos que nós meditamos, que hoje seria legal para a gente estar meditando, seriam o seguinte: Números 6, de 22 a 27, o Salmo 66, e depois Gálatas 4, de 4 a 7, e Lucas 2, de 16 a 21, que termina no 21, falando exatamente o que é que acontece uma semana depois que Jesus ali nasce, né? Então, para a gente poder estar acompanhando um pouco essa estrutura da caminhada no Evangelho, e nesse período, que é um período fantástico, extraordinário, que começa lá nos adventos, nos primeiros domingos de dezembro, e que vai adiante aí. Enfim, a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. Primeira coisa bacana nisso tudo, e esse texto acho que vale a pena a gente até começar com ele lendo o texto, que é a bênção do sacerdote, que é muito bonita e muito interessante. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. E Deus disse: assim Arão e seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Bonito isso, porque só nessa bênção a gente percebe uma coisa importantíssima, de que nós fomos chamados para abençoar o povo e para pedir ao Eterno que abençoe o povo. Ou seja, qualquer pessoa que de alguma forma no exercício do seu dom dado por Deus, do seu talento natural, que não busque abençoar o povo e pedir a Deus que Deus abençoe o povo, já está absolutamente fora de qualquer propósito para o seu chamado, para a sua vocação. Então, acho que a primeira coisa que eu começo a pensar, só de dar uma olhada nesse texto aqui, e pedindo que o Eterno abençoe e guarde o povo, pedindo ao Eterno que o Eterno trate com bondade e com misericórdia o povo, pedindo que o Eterno olhe com amor o povo, e pedindo ao Eterno que o Eterno dê paz ao povo. E nunca esquecendo, para todas e todos, sem ninguém ficar de fora, o povo todo, nós pedimos, nós clamamos que o Eterno abençoe, que o Eterno guarde. O povo todo, todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Você, sim, você, e quem você encontrar por aí, seja quem for, pedimos ao Eterno que trate essa pessoa com bondade e com misericórdia. E nós pedimos para que toda pessoa tenha Deus olhando bem nos olhos dela de um jeito tão extraordinário. O olhar de Deus, o maravilhoso olhar de Deus, que é um olhar de amor, que o Eterno continue olhando com amor para todo ser humano, para toda pessoa. E, acima de tudo, que o Eterno dê paz. 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 De verdade. Não a paz dos cemitérios, a paz do Eterno.
Não a paz sem vós, a paz do eterno, para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Depois, uma leitura sugerida é do Salmo 66, que é um salmo extraordinário. O salmo no todo que você, quando você está lendo, ele vai falando exatamente que é uma convocatória, uma convocação para quem? Quem está sendo convocado? Todos os povos, o mundo todo, todas as nações. Eu, quando olho o Salmo 66, percebo que o mundo todo, todas as nações e todos os povos, eles estão sendo convocados pelo menos para dois movimentos importantes. E para primeiro ficar de olho no Eterno e no jeito que o Eterno faz algumas coisas, e também para poder entender que o Eterno está de olho nos poderosos. E é interessante, porque até anotei isso aqui, ó. Vejam, olhem com espanto o que o Eterno tem feito a favor das pessoas. É o versículo 5 do Salmo 66, que está fazendo referência, inclusive, à maneira espantosa, extraordinária, que o povo de Israel, povo oprimido, escravizado no Egito, a forma como eles saíram de lá, é uma convocatória para que todas as nações parem para poder olhar o quanto esse Deus agiu por conta das pessoas, pensando nas pessoas e olhando para as pessoas. Então isso é uma primeira coisa, ou seja, está falando de prestem atenção, abram os olhos, nações. Todos os povos, todos os poderosos, todos os impérios humanos, prestem atenção e olhem bem o jeito que o Senhor Eterno trata os impérios opressores e os povos opressores e as nações opressoras. Presta atenção o cuidado que o Eterno tem com as pessoas oprimidas, escravizadas. Veja como é que ele fez quando arrancou da garra opressora do Império Egípcio o seu povo oprimido e escravizado. Primeira coisa. E depois, logo em seguida, um movimento bem próximo. Não se iluda. O Eterno está de olho. Está de olho nos poderosos, está de olho nas nações. Então, o Eterno está de olho, vigiando as nações que se revoltam contra o seu governo de paz e de justiça para todas as pessoas. Aí você olha lá o versículo 7 do Salmo 66. O Eterno está de olho em todas as nações, em todos os poderosos. Está de olho, sim. Está de olho em todas as nações que têm esse hábito de se revoltar contra ele. Se revoltar contra Deus significa exatamente não admitir, não aceitar de forma alguma que as pessoas elas fiquem livres de suas escravidões. Então, quando a gente percebe que a escravidão humana, seja ela pessoal, seja ela coletiva, seja ela social, essa escravidão é alguma coisa que é bom prestar atenção porque o Eterno está de olho, ok? Então, quando você pensa nesses textos, aí vem uma sugestão de um segundo texto, que é o de Gálatas 4, de 4 a 7, onde o apóstolo Paulo, de maneira extraordinária, magistral, muitos dizem que Gálatas foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, de forma extraordinária e magistral, ele diz exatamente, ensina isso, que no tempo certo, Deus fez o seguinte: primeiro, enviou o seu filho como pessoa humana, filho de uma mulher de carne e osso, extraordinária, a grande e extraordinária Maria, e debaixo da lei. Interessante isso. Gálatas fala isso. Mas não só que no tempo certo Deus enviou o seu filho como ser humano, como homem, como gente de carne e osso, mas ele também enviou também, evidentemente, para debaixo da lei, submetido à lei, para cumprir a lei judaica. Ele também enviou o Espírito do seu Filho para transformar escravos em filhos. Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7. Extraordinário. E eles deixam de ser escravos e escravas para serem filhos e filhas amadas do amor eterno. Sensacional, maravilhoso. E aí, o texto do Evangelho. Perceba que nós lemos textos do Velho Testamento, texto do Novo Testamento e agora o texto do Evangelho. Eu sempre gosto de falar que se você quiser ler a Bíblia, você tem que prestar atenção nas três chaves. A chave de bronze,
A Bíblia interpreta a própria Bíblia, isso é fundamental e importante. Vamos falar sobre isso mais para frente, sempre vou estar repetindo alguma coisa assim. A chave de prata, o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento, e a chave de ouro, que é o que é a anunciação, nascimento, vida, ministério, tortura, morte, ressurreição e ascensão de Jesus de Nazaré, que está nos 4 evangelhos e ali no livro de Atos, capítulo 1. Então, aí indo para a chave de ouro, que abre todos os outros livros da Bíblia, e assim deve ser pensado, pelo menos eu acredito nisso. Eu entendo todo mundo que entende diferente, não com muita paciência com alguns, mas peço pelo menos que tenham um pouco de paciência comigo, porque assim entendo que a chave de ouro, que são os evangelhos, são de fato aqueles que vão abrir todos os livros da Bíblia, inclusive os de Paulo. Ok? E aí Lucas, no capítulo 2, vai começar um relato, retomando o relato do nascimento de Jesus, e vai terminar falando o que é que aconteceu uma semana depois com Jesus, que vai estar sendo um detalhe interessante para a gente pensar e guardar no coração. Lucas 2, de 16 a 21. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram um menino deitado na manjedoura. Então contaram que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria, grande Maria. A gente respeita a mãe dos outros, né? Com a mãe dos outros a gente não brinca. Vamos respeitar Maria, mãe do homem, né? Maria guardava todas as coisas no seu coração e pensava muito nelas. E como eu estou falando de respeitar Maria, tem que prestar atenção, não estou falando necessariamente de humor que para alguns de nós não tem graça nenhuma, não. Estou falando de outros desrespeitos, principalmente entre os próprios cristãos, os não católicos, o desrespeito que os não católicos têm com Maria. Estou falando desses outros aí. Chutar santa, sabe essas coisas? Maria guardava todas as coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então, os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo tinha falado. Aí, olha só, uma semana depois, só ler na Bíblia para ver o que é que aconteceu uma semana depois. Uma semana depois, Lucas 2, 21, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Então nós chegamos aqui, nesse texto do Evangelho, para pensar exatamente sobre o que foi que aconteceu e o quanto a gente pode aprender com isso aí. Esse Lucas de 2, de 16 a 21 vai estar nos mostrando. Primeiro, que nos mostra que retoma de novo, dizendo e lembrando que o nome do menino deveria ser Jesus. Veja que interessante, o anjo vem falar que o nome tinha sido escolhido na Santíssima Trindade, sei lá com quantos anjos convidados. Então não é uma coisa escolhida na terra. E é importante entender isso porque Jesus era um nome muito comum e muito vulgar daquela época e daquele tempo. Então não era um nome. Assim, as pessoas ficam falando assim, nossa, eu vou escolher um nome para o meu filho. Aí fica pensando num nome bem diferente, tem que ser um nome diferente, tem que ser um nome lindo, tem que ser um nome... que não seja um nome comum. Engraçado. O eterno Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, ele no céu, na escolha do nome, escolhe um nome absolutamente comum, absolutamente vulgar, Jesus, que expressa também essa coisa bonita do Deus encarnado, do ser humano, porque Jesus era o nome próprio de Cristo, era o nome próprio do Emanuel, Deus conosco, era o nome próprio do Deus o Filho, era o nome próprio do Verbo encarnado. Jesus é um nome próprio e pessoal, que traz essa coisa da pessoalidade de Jesus, do Deus encarnado. Bacana demais. Mas também fala de um nome que revela a sua identidade e a sua missão. E aí já vai mais para uma tradução direta do nome. Quer dizer, Yahvé salva. A palavra salva também está conectada com a questão de cura, de curar. Ou seja, Yahvé salva, Yahvé cura, Yahvé liberta, uma cura libertadora.
É curar quem? A raça humana, o ser humano, as pessoas. Ou seja, uma pessoa para curar as pessoas. Deus se faz pessoa para curar pessoas. Deus se faz pessoa para libertar pessoas. Deus se faz pessoa, o Verbo se faz carne e habita entre nós para poder nos salvar. Do quê? Quem? Os seres humanos. Para nos ensinar a ser pessoas. Porque quanto mais a gente vai aprendendo a ser parecido com Jesus, ou Ele e o seu Espírito vai nos conduzindo a nos parecermos mais com Ele, nós vamos sendo curados como pessoas. Curados como pessoas. E é interessante que é uma cura libertadora. De novo, o tema libertação volta. Ele libertará, ele salvará as pessoas dos seus pecados. Nós, cristãos, muitas vezes pensamos em pecados de maneira muito como pauta moral. E alguns cristãos existencialistas, eles ficam pensando, eles ficam Jean Paul Sartreando, hoje em dia está difícil aguentar isso daí. As pessoas focadas em questões mais existencialistas, esse namoro com o espírito de época, esse negócio de curtir, sabe assim, do tipo assim, se você não pode, vamos tratar a sociedade líquida de relações e relacionamentos líquidos e descartáveis com um evangelho também líquido e descartável. Isso é perigoso, complicado. Mas não estou falando disso não, estou falando de alguma coisa que a Bíblia explica com relação ao pecado. Quando a gente pensa na Bíblia, a gente não pensa somente em pauta moral, pecado só pessoal individual que você comete, muitas vezes mais ligado a sexo, que acho que tem essa coisa aí que só Freud também explica essa coisa doida dos cristãos por entender que pecado mesmo é só coisa que está ligada a sexo. Mas é outra conversa para outro momento. Mas nos libertará, livrará, curará as pessoas dos seus pecados, que são pecados pessoais, sim, também. São pecados familiares, são pecados coletivos e são pecados estruturais. Esses seres humanos que foram se desumanizando, eles começaram a ter questões que não só ficaram dentro deles, como pecados deles, suas práticas, das coisas que faz ou deixa de fazer. Esse negócio foi se transformando em pecados familiares e foi se transformando em pecados coletivos e transformando em pecados estruturais, que são pecados sociais. Daí a necessidade de um Yahvé que salva, que cura, que liberta, que vem curar. Curar pessoas, para curar famílias, para curar coletividades, construindo uma comunidade que está sendo curada, para a gente poder, de alguma maneira, ser sal da terra, luz do mundo, para poder também curar os pecados estruturais das nossas sociedades. O nome dele será Jesus. E o que é bacana também é que uma semana depois ele foi circuncidado. Resumindo, Jesus, de uma forma extraordinária, vem para cumprir a lei toda. Absolutamente toda. Jesus cumpre a lei toda. E ele também cumpre todos os profetas, toda a voz profética e o anúncio profético. Então, o nascido, o Deus de toda a graça, nasce debaixo da lei. E veio para nos ensinar a obedecer a lei em seu mais extraordinário, puro e essencial resumo, que ele diz lá em Mateus, no capítulo 7, no Sermão da Montanha. Esse Deus de toda a graça que veio cumprir a lei, uma semana depois vem com um dos aspectos fundamentais da lei, que é a circuncisão. Ele que veio para cumprir a lei, veio também para poder não só cumprir a lei absoluta e completamente, como homem perfeito, Deus absoluto, absolutamente perfeito e homem absolutamente perfeito, cumpre a lei, mas de forma extraordinária para poder nos ensinar que a lei ela tem um resumo e uma essência que vai estar amarrando todos os mandamentos, que é o seguinte, em Mateus 7,12, que eu costumo dizer que é a regra de ouro, e não só eu, muitos, né? Aprendi isso lendo nos livros, aprendi isso ouvindo os pregadores, e concordo com isso, que é a regra de ouro. Quer entender então como é que você vai? Jesus cumpriu a lei, mas também para nos dizer que você tem um jeito de você cumprir a lei como seguidor de Jesus. E olha só, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês.
pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então, que fantástico, que extraordinário. Uma semana depois do nascimento de Jesus, Jesus estava lá como criancinha, sendo levado para poder começar de forma extraordinária a dizer o seguinte: olha, eu vou cumprir essa lei toda. E eu vim aqui não só para cumprir a lei toda, mas para poder ensinar vocês que se vocês fizerem aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você, simples assim, pronto, você já cumpriu toda a lei e também você também não só cumpriu toda a lei de Moisés, mas também todo o ensinamento, todos os ensinamentos dos profetas. Imagina que resumida extraordinária do mestre, do rabi, super popular, Jesus de Nazaré. Como vocês sabem, eu gosto muito de ter dois gurus que me acompanham aí durante o ano todo em meditações diárias, nos meus momentos de reflexões. Um deles é o Anselmo Green e o outro Inácio Larrayaga. E no primeiro dia do ano do devocional do Anselmo Green, eu vou ler para você como um presente hoje, tá bom? Quando celebramos o Ano Novo, sentimos algo da fascinação do novo, do original, do intocado. O novo tem seu próprio brilho. Usar um vestido novo significa também sentir-se nova, sentir-se mais bela do que com a roupa velha. Isso também está impregnado pela esperança de ser uma nova pessoa, comportar-se de modo novo, já não ser mais identificada com o papel antigo. O novo visual nos encoraja a experimentar novas possibilidades, a nos comportar diante dos outros de uma maneira nova, a encontrar novas palavras, novos gestos, novas reações, a tomar novos caminhos. Na festa do Ano Novo, esperamos que não apenas nossas roupas e nossos papéis sejam novos, mas também o ano todo esperamos um novo começo. Isso é maravilhoso. E quando se fala em esperar esse novo jeito de ser gente, um novo jeito de se relacionar, um novo jeito de se dirigir, de se aproximar das pessoas, de tratar as pessoas, de um novo jeito de viver como gente parecida com Jesus, está falando exatamente dessa busca, dessa cura, desse Jesus. O nome dele será Jesus. Virá nos salvar do jeito velho de ser gente, para a gente virar parecido, ficar cada dia, só por hoje, só por agora, mais parecido com ele. Agora, esse negócio nunca pode ser guardado, e aí o Larrayaga entra em cena. Às vezes vai ter alguma coisa a ver, às vezes não, mas eu até acho que a maioria das vezes tem. O Larrayaga, ele entra com a primeira frase dele do ano que eu quero deixar com você. O cristianismo, o evangelho, a ação de Deus com relação aos homens nunca é para poder ficar alimentando você, seu umbiguinho, seu individualismo, fazendo com que você fique pensando somente nas suas angústias, nas suas necessidades e nos seus desejos individualistas. Não, não. Isso aí no coração, na mente bíblica e no jeito de se pensar as escrituras, no jeito de se pensar Jesus, no jeito de se pensar a salvação em Jesus, não é uma salvação individualista, não é uma salvação só para um indivíduo, ela é uma salvação coletiva. Yahvé salva, mas não nos salva somente para nós mesmos. Não é uma salvação que reforça o ensimesmamento, é uma salvação que nos leva para abrir os portais da nossa alma, da nossa existência e dos nossos movimentos de cura e de libertação para o outro, que se transforma no próximo, que se transforma em alguém junto da gente. E aí o Larrayaga chega e diz assim: todos os caminhos são bons, se conduzem à morada onde habita uma pessoa necessitada. Vamos lá? Todos os caminhos são bons, se conduzem à morada onde habita uma pessoa necessitada. Eu arrisco dizer
que salvação mesmo, de verdade, é aquela salvação que nos conduz às moradas onde estão as pessoas necessitadas. O resto é autossalvação, pode ter certeza, usando Deus, o que é pior. Então, que Deus nos livre disso tudo. Então, feliz 2020, beijo Bento, e que Deus nos ajude para que essas jornadas de Evangelho do Dia sempre continue, a gente continue juntos aí. Compartilhe isso com quem você quiser. Beijo Bento para você, para sua sagrada família. Que o Senhor olhe bem nos seus olhos, abra aquele sorriso que é só para vocês, só para a sua sagrada família, mas que esparramará esse sorriso através de você para todas as outras famílias da terra, para todas as outras pessoas, em todos os cantos. Que o olhar de Deus passe por você e Deus olhe através de você todas as outras pessoas e dê a você a paz. Porque nós somos chamados para poder abençoar e também para que pedir, para ficar pedindo para o Eterno. O quê? Para que Ele abençoe vocês e também guarde vocês. Deus abençoe. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Amém.